podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, essa noite estaremos falando sobre valores inegociáveis. A igreja tem valores inegociáveis que nós não podemos abrir mão. Não haverá nenhuma trégua, nenhuma flexibilidade, nenhum acordo com o inimigo, nem com o mundo e nem com o pecado. Nós estamos diante de uma passagem muito conhecida de todos nós, que é a passagem da estátua que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, tinha mandado levantar no campo de Dura. E nós estaremos extraindo algumas lições, porque não era apenas se prostrar e adorar perante a imagem. Havia um plano do inimigo nas entrelinhas, quando todos os povos que estavam debaixo da autoridade do rei se prostrassem a adorar a imagem que Nabucodonosor tinha mandado erguer. Todo o projeto do inimigo vem disfarçado. Toda a sutileza do diabo, ela tem um objetivo. O adversário não faz nada aleatoriamente. Porém, o diabo mostra muito, dá pouco e toma tudo. Quando nós falamos do rei Nabucodonosor, nós temos que ter a ideia na mente de como era a questão real. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que o rei era nada mais, nada menos do que um soberano, um governador e um monarca. O rei, na sua função, era ele quem agia e reinava com sabedoria, com inteligência e com autoridade. O rei, dentro dessa visão, ele tinha alguns desafios. Quais eram os desafios do rei? Ele tinha que governar, fortificar o reino, estender o reino e subordinar os seus súditos. O rei, ele era inviolável. Quando a coroa era colocada na sua cabeça ou na cabeça do rei, o rei recebia autoridade para reinar irrestritamente. O comando estava na sua mão, o cetro estava na sua mão. O rei era o homem que dominava e governava a nação. Quando nós falamos do rei ou o reinado, a esse rei era confirmado e conferido todo o poder, e os seus súditos lhe deviam plena obediência, e o rei deveria ser honrado com todas as honrarias terrenas. Olhando por esse âmbito, vamos entender que na demonstração de poder, uma vez coroado, uma vez assentado no trono, detentor do poder da nação e dos que ele subjugava, o rei, ele subjugava o trabalho a escravos. O rei aprisionava pessoa, reis e nações. Na demonstração do poder, o rei dominava com mão de ferro e com muito rigor. Porém, nós estamos falando de um rei tradicional, de um rei comum, de um rei moralmente falando, de acordo com os padrões. Porém, quando nós abrimos o capítulo 3 do livro do profeta Daniel, nós temos que ter em mente que esse rei era diferente. Nós estamos falando sobre o rei Nabucodonosor, que era considerado o cabeça de ouro de um império que depois de 700 anos chegou ao auge do poder. Então, não se trata de qualquer rei que fizera esse decreto. Esse rei intencionado, inspirado pelo inimigo, mandou que erguesse uma estátua para que todos os homens adorassem publicamente. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 25, versículo 8. Outra pessoa lê para mim Ezequiel, capítulo 26, versículo 7. E outra pessoa, Daniel, capítulo 2, 37 e 38. Portanto, estamos falando de um rei, e esse rei,
poderoso, oponente que todos nós conhecemos, Nabucodonosor, mandou que erguesse a estátua para que ela pudesse ser adorada. Quem achou Jeremias capítulo 25, versículo 8? Leia por bondade. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras. Versículo 9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas ações em redor, e eu destruirei totalmente, e poloei em espanto, em insóbrio, e em perpétuo deserto. Verso 10. E farei perecer entre eles a voz do foguete, e a voz da alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som dos bois, e a luz do candeeiro. Versículo 11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Observe a imponência desse rei na profecia de Jeremias. E até o profeta cita que o Nabucodonosor era o servo de Deus, um instrumento que seria usado para trazer juízo para Judá, Jerusalém e as nações circunvizinhas. Não estamos tratando aqui de qualquer rei, estamos falando de um rei poderosíssimo, que fez o edito para que todos pudessem adorar a imagem de ouro. Outra pessoa, lê para mim, Ezequiel capítulo 26, versículo 7. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e a companhias e muito povo. Observe a expressão da leitura. Eis que trarei Nabucodonosor, rei de reis. Não é o rei dos reis é só um, mas ele é rei de reis. Era ele quem estabelecia reis, era ele quem abatia rei. Portanto, estamos falando de um rei diferenciado. Por que pormenorizar? Por que detalhar tanto quem era Nabucodonosor? Para que eu e você tenha a ideia de quão terrível era o edito que esse rei havia decretado, e de que o seu edito deveria ser cumprido à risca, pois esse rei, com toda essa pompa, jamais iria perdoar alguém que se recusasse a adorar a imagem que ele havia mandado erguer. Outra pessoa, lê para mim, Daniel capítulo 2, versículo 37 e 38. Tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez renascer sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nós acabamos de ler capítulo 3 do profeta Daniel, que diz que o rei mandou levantar uma estátua no campo de Dura, preparou o sátrapa, prefeito, presidente, juízes, magistrado, todos os homens da alta patente, convocou todos aqueles que estavam debaixo do seu exílio, e o rei deu um decreto dizendo: todos, quando ouvirem o toque da gaita de fole, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, devem imediatamente adorar a imagem que o rei mandou levar. E nós acabamos de ouvir a nossa irmã dizendo que esse homem era rei de reis, e tudo, animais, aves, homens, servos, grandes e pequenos, estavam debaixo da sua autoridade. Então, nós estamos entendendo que não era qualquer provinha, que não era qualquer situação. Afinal, ele está no seu império,
estar no seu trono, e as nações que ele subjugava agora receberam uma ordem, e a ordem veio através de pregão. Vamos ler. Abra comigo capítulo 3 do profeta Daniel, capítulo 3, versículo de número 4. Olha o que diz o texto: e o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se aos homens, dizendo: ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou levantar. E para amedrontar aqueles que porventura se recusassem a adorar a imagem, o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha durante esse período. Observe: Babilônia, a ela se deve todo o suplício. Arrancava a pele, cortava a língua, vazava os olhos, abria a barriga para que as entranhas caíssem, feria, dominava, oprimia, matava, degolava. Como se não bastasse toda sorte de tortura proporcionado pela Babilônia, agora o rei mandou preparar a fornalha. Alguns estudiosos dizem que eles jogavam pano e piche. O fogo era tão vivo que cantava. Alguns até arriscam dizer que o fogo, de tão vivo que estava, assoviava. A lavareda era tão tremenda que alguns estudiosos dizem que de longe, muito longe, se ouvia as lavaredas vibrante, chamativa do fogo. E agora, essa fornalha estava como uma ameaça: ou adora ou cai na fornalha. E o rei, quando ele faz o decreto, ele é confrontado pelos uns dos seus governantes, por alguns dos presidentes, alguns dos sátrapas. Eles disseram ao rei: ó rei, há no teu reino alguns homens que tu constituiu no teu reino, e eles não adoram os teus deuses, e nem cumprem as tuas leis, e nem a lei do teu Deus. O rei imediatamente mandou que chamassem Sadraque, Mesaque e Abednego. E interrogando os homens, o rei disse: é de propósito que vocês não vão adorar a imagem que eu mandei levantar? Os homens disseram: nós não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Com essa afirmativa, esses 3 homens estão convictos que nem a ira do rei, que nem a imponência da fornalha impediriam que esses homens pudessem se curvar. O texto diz que o rei acendeu em ira, ficou sobremodo ao ponto da Bíblia dizer: descaiu o semblante do rei. O rei estava tomado de uma ira feroz, de uma ira descomunal, e mandou que aquecessem 7 vezes mais a fornalha. Segundo alguns dados da geofísica, que é a ciência que estuda os fenômenos que atingem a Terra, segundo alguns dados da geofísica, essa fornalha aquecida 7 vezes mais chegava a uma temperatura de 1070 graus, que qualquer metal dentro dessa fornalha virava água, era diluído e evaporado no mesmo instante. Estamos falando de um decreto cuja ameaça, aqueles que não cumprissem, cairia numa fornalha, e a fornalha está aquecida 7 vezes mais. Então, vamos para a
as entrelinhas dessa fornalha. O texto bíblico diz que os homens mais fortes, mais robustos, bem vestidos, que aqueceram a fornalha, quando foram lançar os servos de Deus dentro da fornalha, a Bíblia diz que o fogo lambeu esses homens. Esses homens foram consumidos pela labareda de fogo, de tão veemente que era a fornalha, de tão imponente que era a fornalha. Estudando o texto essa tarde, o Espírito de Deus me deu algumas pérolas, que como estamos no culto de ensino, eu quero compartilhar com vocês. Havia aqui no mínimo cinco virtudes inegociáveis que esses homens não abririam mão em hipótese alguma. Quais eram essas virtudes? Quais eram esses valores? Por que esses homens preferiram enfrentar a fúria do rei, a imponência da fornalha, do que abrir mão desses valores? E aqui nós aprendemos, às vezes por qualquer coisa, por coisas banais, corriqueiras, coisas passageiras, estamos abrindo mão de um legado, de uma chamada, de um ministério. Às vezes perdemos a linha por coisas que lá na frente nós iremos reconquistar. E aí, a passagem de Daniel capítulo 3 nos ensina que os valores não podem ser negociáveis. E eu quero compartilhar com vocês o primeiro valor, na visão que o Espírito me deu, que esses homens defendiam como as suas próprias vidas. O primeiro valor chama-se fé. Olha o que os homens disseram. Mediante a ameaça de Nabucodonosor, eles disseram assim, o nosso Deus, a quem nós continuamente sirvamos, nos livrará da tua mão, ó rei. Quero convidar a igreja para que possamos ler Daniel capítulo 3, versículo 13 e versículo de número ao versículo 16. Olha o que diz o texto. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Verso 15. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a imagem que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis na mesma hora lançado dentro do fogo ou da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E olha que coisa tremenda. Olha como os homens defendem valores inegociáveis. Olha como esses homens defendem a fé. Versículo 16. Responderam, e que coisa linda, que coisa maravilhosa. O texto não diz que respondeu Sadraque. O texto bíblico não diz e respondeu Mesaque. O texto bíblico não diz e respondeu Abednego. Observe que os valores foram defendidos uníssonos. Olha que os três dizem de uma maneira sincronizada e poderosa. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Oh glória! Esses homens estão enfrentando o cabeça de ouro da nação, estão enfrentando o poderoso e oponente Nabucodonosor, de fora da pátria, longe da família, mas não negociam sua fé. Sua fé é inalterável.
mediante ameaça, mediante afronta e o risco de perder a própria vida, porque eles acabaram de ver que os homens que estavam ali, que os lançaram na fornalha, foram devorados pelo fogo. Eles defendem a fé. Vamos para o segundo valor que eles defendem com as suas próprias vidas e com muita convicção. O segundo valor que eles defendem e não negociam é a sua serventia a Deus. Olha o que diz o texto, o versículo de número 17 e versículo 18, leia comigo. Eis que o nosso Deus, a quem nós continuamente servimos, é quem pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e olha que coisa tremenda, e da tua mão, ó rei, glória. Olha o versículo de número 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste levantar. O que é que esses homens defendem com a sua própria vida? A sua serventia a Deus. Eles não abrem mão, eles não negociam o que? A sua serventia a Deus. Afrontam o rei, afrontam o império da Babilônia, eles rejeitam e menosprezam a fornalha, não dão a mínima para a estátua que Nabucodonosor levantou e diz: e tem mais, o Deus a quem nós sirvamos. Olha que convicção, irmão. O Deus a quem nós sirvamos, Ele vai nos livrar de você, da estátua e da fornalha, oh glória. Vamos então para o terceiro valor que esses homens defendem com as suas próprias vidas e convicção. O terceiro valor inegociável aqui, eles defendem o mandamento. Está muito claro na Bíblia, em todas as passagens, o texto é enfático e diz assim, ó: não adorarás outros deuses. Está escrito em toda a Bíblia Sagrada, somente em Êxodo e Salmos 115, diz: não se curvarei a nenhuma imagem, não adorareis a nenhum ídolo. Esse é o mandamento enfático que todo judeu arrisca, cumpre sem oscilar. E quando Nabucodonosor, ele determina que os homens deveriam adorar a imagem, ele está querendo negociar a adoração única e exclusiva, oh glória. E esses homens estão decididos a morrer do que abrir mão dos mandamentos de Deus. O diabo sempre vai querer negociar com você e comigo. E nós vamos tomar por base o exemplo máximo chamado Jesus, que ele foi levado para o deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. E quem aparece? O diabo, dizendo para Jesus: transforma essas pedras em pães, lança-te daqui abaixo. Se tu prostrares, me adorares, tudo isso te darei. Então observe, o diabo sempre vem com a sua sutileza, querendo nos induzir a quebrar o mandamento, a quebrar a regra, a errar o alvo, a desobedecer a ordem de Deus. E esses homens, eles estão decididos a cumprir a palavra de Deus, e disseram: nós não vamos adorar os teus deuses. Está no versículo 15: nós não vamos adorar. E o rei leva isso para o pessoal, e o rei diz: é de propósito? Eles dizem: é. O rei dizem: estão prontos para adorar? Nós não vamos. Pode tocar, toca guitarra, toca sambuca, toca flauta, toca gaita, toca saltério, mas a nossa posição, nós não vamos abrir mão, nós não vamos negociar. E nós precisamos aprender aqui, ó: quantos crentes negociando o seu legado, negociando o seu ministério, negociando a sua chamada, largando a fé, apostatando da fé, negando a Jesus e dando mau testemunho por qualquer coisa. E quantos
o diabo zomba da cara, e quantos o diabo já derrubou, e quantos o adversário olha no olho e não vê fogo, olha na face e não vê mudança, porque já abriram mão de valores inegociáveis. Vamos então para o quarto valor inegociável defendido aqui na fornalha. O quarto valor inegociável aqui é a reputação. O quarto valor incutido nas entrelinhas que Nabucodonosor queria quebrar desses homens. Nabucodonosor queria negociar a reputação desses homens. E olha o que diz. Esses homens disseram no versículo 12, vamos ler? Daniel capítulo 3, versículo 12. Daniel 3 e 12. Eu queria que a igreja lesse comigo num grande coral bem forte, porque essa palavra nos desafia, essa palavra nos intima, irmão. Essa palavra cobra de nós posição, postura. Capítulo 3, versículo 12. No 3, todos nós. 1, 2, 3. Aos homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Mais uma vez, não fizeram carro de ti. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Não fizeram caso de ti. Nem de você. Os homens do Senhor, esses homens que estão aí, não está nem aí para você, não está nem aí para a tua lei, e não está nem aí para a tua estátua, não está nem aí para a fornalha, e não está nem aí para os cargos que você deu para eles. Esses homens são diferentes. Se o rei era oponente, nós estamos falando de crentes com propósitos, defendendo valores inegociáveis. E o que é que a gente aprende aqui? O rei colocou esses homens no cargo, mas esses homens não estavam nem aí para presente, não estavam nem aí para os cargos. O rei mudou o nome desses homens, e cada nome representava uma deidade que o rei adorava. E esses homens não estavam nem aí para essas coisas. Esses homens queriam deixar registrado na história que só havia um Deus digno de honra, de glória e de louvor. E esse Deus, segundo eles dizem, o nosso Deus, a quem nós sirvamos, vai nos livrar da tua mão, ó rei. Então, esses homens poderiam perder a vida, poderiam perder o cargo, perderiam presentes e honraria, mas jamais iriam abrir mão dos valores inegociáveis que era a sua reputação. Igreja, aqui para nós, quanto mau testemunho no meio dos evangélicos, quantas quedas, quantos escândalos, quantas pessoas que denigrem a imagem do cristianismo vivo, quantos falsos profetas aflorados, quantos pseudos líderes que estão aí para dar mau testemunho, quantas igrejas estão passando por turbulência por causa de falta de testemunho, falta de caráter, falta de postura, falta de vida de oração, falta de altar. E esses homens estão nos ensinando que eles não estão em Juquiá, eles não estão na casa de papai e mamãe. Esses homens não estão reivindicando os direitos humanos. Esses homens sabem que a única coisa que resta para eles, ao desobedecer o monarca do naipe de Nabucodonosor, é a morte. Mas esses homens dizem: nós não vamos abrir mão da nossa reputação, nós não vamos se vender, nós não vamos aceitar. O crente salvo, o crente luz, precisa, irmão, defender a sua reputação. Tem lobos? Tem.
mas nós temos reputação e vamos valorizar isso. Tem gente por aí dando mau testemunho, escandalizando? Tem. Mas nós, que somos luz, que somos sal, que não somos Maria vai com as outras, nós iremos defender a nossa reputação. Quem me ouve diz amém? Amém. Então, queridos, para encerrar, o quinto valor defendido por esses homens, que eu dei o tema como valores inegociáveis aqui, é a coragem desses homens. Irmãos, a coragem desses homens. Vamos ler antes de eu tecer aqui algum comentário? É culto de ensino e ensino, a gente estuda e você abre a sua Bíblia e confere. Daniel capítulo 3, versículo 19 ao 23. O quinto valor inegociável que estava aqui em xeque, nas entrelinhas da fornalha, era a coragem desses homens. Olha o que diz o texto. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o semblante do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. O rei está tão tomado de ira que ele quebra um protocolo e como se perguntasse: como que a gente mata na fornalha? A gente aquece e só com a quentura quem cai já derrete. O rei está com tanta ira desses homens que o rei quebra o costume e diz: aqueça fora do costume, aqueça 7 vezes mais. Olha o versículo 20, versículo de número 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e com seus calções e os seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Lê para mim o versículo 2, igreja, mas com gosto, irmão, com gosto. Pensa que estão não, firme, queixo de crente pentecostal. Lê com gosto, saboreia a palavra. Amém? No 3, versículo 22, 1, 2, 3. E a palavra do rei abençoada, e o forno estava de maneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Vem aqui. Oi, Carlos, vem aqui, rapidinho, corre. Quero parafrasear aqui. Corre, vem aqui. Vem. Olha, deixa eu levantar, tá? Deixa eu ver, passar mais da assim. Irmãos, os homens levantaram. Sadraque, Mesaque, levantaram. Sim ou não? Como é que o texto diz? E a palavra do rei fazia o quê? Apertava. Vai, acende o fogo, aumenta a chama. E os homens foram amarrados, chapéu, calção, cinto, capa. E quando os homens levantaram, está assim no texto? Sim ou não? Sim. Quando os homens levantaram para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, se abençoe. O texto diz que os homens foram lambidos pelo fogo. Oh glória! Olha o versículo 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram como? Caíram como? Dentro da fornalha de fogo ardente. Eita glória! Grande Deus, Aleluia! Eita Deus! Existe um segredo aqui tão tremendo. Porque se o fogo lambeu os caras que jogaram eles lá dentro, o fogo estava numa vibração descomunal. O fogo, eles caem atados lá dentro. Eles caem amarrados lá dentro. E o texto diz que o fogo lá dentro da fornalha, ele consome as cordas que eles estavam atados, amarrados. Deixaram eles queimarem a noite inteira. E o que nos chama a atenção? Eles nem gritaram.
nem esperneou. Às vezes nós estamos passando por uma temperaturazinha. O fogo está nos queimando, mesmo a Bíblia dizendo: não estranhei a ardente prova que há de vir sobre vós para vos tentar, porque Deus não prova ninguém além das forças. Mesmo sabendo disso, a gente esperneia: não vou cantar, não vou pregar, não vou mais fazer a obra, eu não vou mais para a igreja, e a gente entrega o cargo, zero a posição, e a gente começa a viver como a gente quer, por causa de alguma situação. Nós estamos falando da fornalha de fogo ardente. Eu pergunto, vocês me respondem: vocês ouviram ele gritando? Não ouviram. Caíram quietos. O fogo queimou a noite inteira. E o rei, quando foi pela manhã, já era estratégia, porque era que o fogo já tinha diminuído, e o rei queria realmente ver a cinza daqueles que lhe afrontaram perante todo o campo de Dura. Irmão, isso nos ensina: nós precisamos viver um cristianismo autêntico, mas público. A Bíblia diz: e resplandeçam a vossa luz diante dos homens, e eles glorifiquem a Deus que está no céu. Nós precisamos viver o evangelho público, de testemunho, de caráter, de postura, de fé e de autoridade. O nosso compromisso jamais será com os homens. O nosso compromisso jamais se renderá ao mundo, ao pecado, ao diabo e os seus prazeres. O nosso compromisso é agradar aquele que nos alistou para a guerra. Oh glória! Para encerrar, de manhã o rei vai. Oh glória! O que deu na cabeça dele de chamar pelo nome? Porque se ele viu os homens mais fortes, ao jogar, ao lançar os homens, já foi lambido pelo fogo. O que deu na cabeça do rei de chamar pelo nome? E o texto diz que ele chega na boca da fornalha e diz, talvez por zombaria, talvez por deboche, porque os moços foram incisivos e disseram: o nosso Deus, a quem nós continuamente chiframos, vai nos livrar da tua mão da fornalha. E talvez por uma forma de deboche: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de vocês puderam livrar das minhas mãos e da fornalha. Quando o rei coloca aquela cara dele lá na fornalha, lá, ó, corre aqui antes, corre aqui, vem Felipe, corre aqui, corre, vem logo, corre, vem aqui, irmão Jacel, corre, rapidinho, tem que ser rápido, glória a Deus. Quando o rei sobe aqui no púlpito, quando o rei sobe no púlpito, quando o rei, ó, coloca a cara, aí o rei fica encafifado. O rei fica meio encafifado. Sabe por quê? Porque o rei faz a conta: 1, 2, 3, mas tem 4. Eita glória! Aleluia! E aí o rei pergunta: vem cá, quantos a gente lançou? Escapou alguém? Fugiu um? Teve um que adorou? Teve um que se curvou? E os homens: não, nós lançamos os 3 e vivo. E o rei disse: como é que eu vejo 4? Faz a volta aqui. Vamos dar volta, vai. Volta aqui. Como é que eu vejo 4? Maravilha, Deus! 4. Vem, para não, assim. 4. Oh, glória. Oh, aleluia. 4. Deus abençoe. E o texto diz: e o quarto, oh glória, é semelhante ao Filho do Deus vivo, ao Deus Santo, oh glória. Mandaram tirar Sadraque, Mesaque da fornalha, Abednego. Isso aconteceu no capítulo 3. No capítulo 2 o rei sonha. No capítulo 3 a fornalha e a convocação. Mas no capítulo 4 não dá tempo, o tempo acabou. Mas quem lê o capítulo 4 de Daniel vai ler a seguinte explicação.
atenção. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, escrevo a tribo, povos, línguas e nações, que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Oh glória! Percebeu que no capítulo 3, quem não adorar a estátua morre? Agora no capítulo 4, temos que adorar ao Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Fique em pé. Igreja do Senhor, se a gente honrar a Deus, como a Bíblia diz, se a gente obedecer a palavra, sem misticismo, sem godo, sem charlatanismo, sem engano, sem mentira, sem fórmula, se a gente acreditar no que está escrito nessa inerrante, poderosa, vívica, salvadora palavra de Deus, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Por isso, levante a sua mão comigo. Vamos orar a Deus. Levante a tua voz ao trono. Senhor meu Deus e Pai, desperta os dormentes. Levanta, Senhor, os que dormem. Ah, Senhor, aviva a tua obra. Restaura o altar. Tira a cinza. Inflama com a chama do teu Espírito. Opera, Senhor. Manifesta a tua glória, meu Deus. Pai querido, levanta em Juquiá uma igreja destemida.